Lição 12. 21 de dezembro de 2025. O Espírito humano e o Espírito de Deus. Texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 8 versículos 14 a 16, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 14, Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 14. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Hinos sugeridos, 75, 131, 227 da harpa cristã. Comentário. Introdução. Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Palavra-chave: comunhão. Primeiro, a obra inicial do Espírito. 1. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado, e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. João capítulo 16 versículo 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Romanos capítulo 10 versículo 17, Efésios capítulo 2 versículo 8. O que também atinge as faculdades da alma. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10. Opera-se, então, a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João capítulo 3 versículo 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Efésios capítulo 2 versículo 1. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 14 e 15. 2. A pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. Versículo 13. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 versículo 26. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e novas teologias. Colossenses capítulo 2 versículo 8.
A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. 3. A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total. Romanos capítulo 12, versículo 1. Da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, Salmos capítulo 119, versículo 105. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ouçamos o Espírito. 4. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Esclarece questões duvidosas. Atos capítulo 15, versículo 28. E gera entendimento e paz. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Ampliando o conhecimento. Regeneração. Regeneração, ou nascimento espiritual, é uma recriação interna, um novo nascimento interior, da espiritualidade de uma pessoa, uma transformação da vida de dentro para fora. Romanos capítulo 12, versículo 2, Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. É uma obra do Espírito Santo, pois através dele Deus transmite às pessoas o dom da vida eterna. Essa transformação marca o início de um novo relacionamento pessoal com Deus para aqueles que entregam sua vida a Cristo. João capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 11. Amplie mais o seu conhecimento, lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global, editada pela CPAD. Segundo, testemunho, intercessão e edificação. 1. O Espírito testifica ao Espírito. Romanos capítulo 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse, pela fé, em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. 2. O Espírito intercede. Ainda em Romanos capítulo 8 vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano. A intercessão em nosso favor, versículos 26 e 27. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios, sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios capítulo 3 versículo 20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão.
Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios capítulo 20 versículo 27, Nova Almeida atualizada. Terceiro, edificação e fruto do Espírito. 1. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 14. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 versículos 7 a 11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino, o meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim somos edificados. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 4. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 15. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. 2. O ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5 versículo 22. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11. A obra do Espírito de santificação. Romanos capítulo 1 versículo 4. Vai progredindo e o crente passa, cada vez mais, a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 31, capítulo 13 versículos 1 a 13. Isso é viver e andar no Espírito. Gálatas capítulo 5 versículo 25. Conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6 versículos 15 a 17. Por isso, não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós ele sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16 versículo 14. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. Como se dá a obra inicial do Espírito Santo em nós? A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado, e apontando a necessidade de perdão. Pergunta 2. O que é a pedagogia do Espírito? Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. Versículo 13. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 versículo 26. Pergunta 3. Como se dá o processo de intercessão do Espírito? Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27. Pergunta 4. Qual a importância da oração em línguas? Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino, o meu espírito ora bem. Pergunta 5. O que é viver e andar no Espírito? A obra do Espírito de santificação. Romanos capítulo 1 versículo 4. Vai progredindo e o crente passa, cada vez mais, a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 31, capítulo 13 versículos 1 a 13. Isso é viver e andar no Espírito.
Gálatas capítulo 5 versículo 25.